Daí, pessoal, mais uma resolução. Um automóvel percorreu 5/12 de uma estrada em 2,5 horas, com velocidade de 120 metros por minuto. Se esse automóvel passar a viajar com velocidade de 200 metros por minuto, em quanto tempo percorrerá o restante da estrada? Então, esse exercício aqui, ele é bastante aritmético, então vou precisar aqui estabelecer alguns cálculos e antes vou fazer aqui um resumo, um esquema desse enunciado. Então, percorreu 5/12 da estrada. Então, vou colocar aqui, ó, que ele percorreu 5/12 da estrada, né? Em 2,5 horas. Esse 2,5 eu já vou aqui converter. Sabe que isso aqui é 2 horas e mais meia hora. 2,5. 2 horas e meia, que resulta em 2 horas e 30 minutos. E eu vou até converter isso, caso eu precise. Olha só, já vou colocar que isso resulta em 150 minutos. 2 horas, 120 minutos, com mais 30, 150. Então, caso eu precise aqui, eu já vou deixar convertido aqui em minutos. Bom, então essa é a primeira informação. Diz ali que com uma velocidade de 200 metros por minuto. Mas nota que, aliás, com velocidade de 120 metros por minuto, mas depois essa velocidade varia para 200. Aumenta. Então, eu tenho uma V1 e uma V2. Então, vou chamar aqui que a V1, velocidade número 1, é 120 metros por minuto. E a velocidade número 2 aumentou para 200 metros por minuto. Ok. E aí pergunta em quanto tempo percorrerá o restante da estrada. Então, tempo, vou pôr assim, ó, tempo para o restante. E eu vou para a resolução. Olha só, ele percorreu 5/12 em 2 horas e 30 minutos, ou seja, em 150 minutos. Hoje eu vou usar minutos aqui, vai ficar mais claro. Então, a distância que ele percorreu, olha só, distância é igual velocidade multiplicando pelo tempo. Então, essa distância, que eu não sei quanto é, em metros, eu sei que são 5/12, mas não sei a distância absoluta. Então, a distância é velocidade, foi na velocidade 1, 120 metros por minuto, vezes o tempo na mesma unidade de tempo, né, que é de 150 minutos. Então, 120 é a velocidade, 150 é o tempo em minutos, né? A velocidade aqui é metros por minuto, e aqui o tempo em minutos, então está de acordo. E aí a distância eu consigo calcular, 120 por vezes 150, dá 180 com 2 zeros, 18 mil. Aliás, 180, 18 mil. 180 com 2 zeros. 18 mil metros, ou 18 quilômetros. Ok, então essa é a distância percorrida. Não é a distância total, é a distância percorrida. Vamos para o segundo cálculo, olha só. Eu sei que 5/12 da distância total, 5/12 de... Eu vou botar um D maiúsculo aqui, ó. 5/12 de D da distância total deu-se como 18 mil metros. Então, significa que esse D, que é a distância total, é 18 mil. Esse 12 aqui faço a falsa passagem multiplicando vezes 12. E esse 5 aqui também faço a falsa passagem dividindo. E aí o D
é igual. Posso fazer uma divisão aqui, olha só, 18.000 por 5 dá 3.600, fazendo uma espécie de simplificação aqui, né, ou mesmo uma divisão. Aí eu tenho 3.600 vezes 12. Aí eu tenho 10 vezes 3.600 dá 13.600, com mais 7.200 dá 43.200. metros. Então isso é a distância total, 43.200. Muito bem. E aí eu quero saber qual é o tempo que ele necessita para percorrer o restante. Bom, aí o que é o restante? Vou fazer aqui com uma outra cor. O restante é 43.200, que é o percurso total, menos 18.000, que foi os 5/12 que ele já fez. 0, 0, 2, aqui 3 não dá 13, dá 5, aqui cedeu 3 menos 1, 2, 25.200 metros, isso é o que falta. Bom, então agora eu vou para o cálculo do tempo necessário. Se distância é igual a velocidade vezes o tempo é igual a distância dividido por velocidade. E aqui essa distância aqui é a distância genérica, tá? Não é o valor desse d aqui, tá? Distância genérica. E aí, então, eu tenho que esse tempo dar-se-á por distância que falta 25.200 dividido pela velocidade. Bom, aí é a velocidade 2, né? É a velocidade de 200. O segundo trecho faz com velocidade aumentada para 200. Então, aqui divide por 200. Cancela 0, cancela 0, cancela 0, cancela 0. 252 por 2, isso dá um tempo, metade, de 100, 125, 126. 126 minutos. Então, esse é o tempo. Como ele coloca lá em horas e minutos, bom, esse tempo é de 2 horas, que fecha 120 minutos. E mais 6 minutos. Então, o tempo para fazer o segundo percurso, 2 horas e 6 minutos. Isso está na alternativa A. Ok? Então, era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal. E até a próxima.